Olá, gente. Mais uma aula de língua portuguesa. Eu gostaria de falar com vocês o seguinte: eu não vou continuar, eu vou continuar com o caderno 2, só essa semana, só para concluir e dar tempo para vocês pegarem o livro lá na escola, tá, gente? Então, nós vamos revisar um assunto que nós vimos, como é que eu posso dizer, repetidamente no 8º ano, que é o quê? Período composto por coordenação, né? Então, nós vamos falar sobre o que é período, período composto, depois eu vou dizer período composto por subordinação, coordenação e assim por diante. Então, gente, eu vou continuar só para dar tempo, né, para vocês pegarem o livro 3. Bom, gente, por que a professora não vai continuar usando o livro 2, já que ficou um monte de exercício para fazer? Bom, gente, vocês sabem que esses exercícios são muitos, né? E eu sei que muitos têm preguiça de responder até os que eu passo. Imagine todos que estão no livro disponível, né, gente? Então, devido à decisão, de imediato ter avaliação e praticamente, se continuar pelo jeito, nós vamos concluir o ano letivo online e aulas gravadas, como vocês estão vendo aqui. Então, na verdade, devido a isso, nós estamos escolhendo os assuntos que são essenciais para a vida de vocês. O gênero textual, na verdade, vocês sabem que vocês estudam com o professor de redação. Então, a professora, eu dou o início e ele conclui o gênero. Então, agora nós fomos acordados dessa forma. Eu vou só trabalhar a parte de gramatical e ele só o gênero, tá, gente? A parte de gênero textual vai ser com o professor. Então, tinha vários assuntos, no caso, os assuntos que vocês iam ver, além de período composto por coordenação e subordinação, e especificamente as orações coordenadas, tinha o uso do porquê. Então, eu vou fazer uma mesclada de tudo, certo? Na aula online eu vou falar sobre o uso do porquê também, mas agora nessa aula vai ser só período composto por coordenação e subordinação, certo? Vamos lá. Primeiro nós vamos saber o que é período. Período simples e composto. Bom, período, vocês sabem o seguinte, vocês estudam isso, vocês aprendem isso no 7º ano, né? Que um período pode ser simples ou composto. E para a gente determinar o período de uma oração, para ser uma oração tem que ter o quê? Verbo. E para ter um período, tem que ter, no caso, a gente determina pelos verbos, né? Isso, então, você observe aí. No caso, quando o simples é quando tem uma oração. Período simples, uma oração. E a gente determina essa oração também pela quantidade de verbo, porque às vezes um verbo, alguns verbos de ação, no caso, e aqueles verbos que são, como é que eu posso dizer, intransitivo, tem um sentido completo, então também pode ser considerado uma oração. Vamos lá. É o período simples, uma oração, um verbo, não é isso, gente? Mas pode ter dois? Pode. Se for uma locução verbal, tem dois verbos em um período só, não é isso? É o que acontece aqui, ó. Primeiro, vamos ver a primeira frase. 3 paixões governaram minha vida. Observe que governar é um verbo, um período, né? Período simples, tá? Agora observe, vou trabalhar, dois verbos, mas aqui é uma locução verbal, vou trabalhar, tá? Então, cedo amanhã. Então, aqui, período simples, porque só tem uma oração, tá? Já no período composto, observe que quando temos mais de uma oração, e observe que essa primeira frase aqui, essa primeira oração, tem vários verbos, né? Então, se eu fosse dividir, vamos lá, ué. Anseio aliviar o mal, uma oração, mas não posso. Duas orações e sofro. Terceira oração. Observe aí que temos anseio aliviar, né? Isso. Posso e sofro. Então, temos aí 3 orações, 3 verbos, porque aqui é uma locução, 3 verbos, não é isso?
Vamos lá, agora o segundo. A segunda oração, observe o seguinte, é vim, vi e venci. Então, vim é uma oração, vi é outra e venci é outra. São 3 verbos, 3 orações, período composto, tá? Vocês observaram aí que nessa oração, cada verbo tem, pode-se dizer que é uma oração, né? Vamos lá, continuando. Período composto. Não, o período composto é aquele período que possui mais de uma oração, não é isso? E ele é dividido em quê? Período composto por coordenação, que é aquele que são com as orações coordenadas, que nós vimos o ano passado, e esse livro, que é novo, ele repetiu, né? E o período composto por subordinação, que é as orações subordinadas, que era justamente o que vocês iam estudar no nono ano. Eu creio que no último livro vai vir, tá, gente? Então, assim, ou no terceiro, eu não observei bem o terceiro. Mas vamos lá. Então, as orações coordenadas, que é o período composto por coordenação, vocês lembram que é aquelas orações que elas são independentes, né? As orações, ela não depende uma da outra, né? E já a subordinada, uma depende da outra, né? Isso, se você separar os períodos, ela fica sem sentido, tá? E já a coordenada não. Cada uma são independentes. E são ligadas, e as coordenadas podem ser ligadas, no caso, ela pode ter uma conjunção que conecta uma a outra e pode não ter, né? Isso nós vamos ver agora, tá? Vamos lá. Período composto por coordenação. Temos as orações coordenadas assintéticas, né? Isso, que são aquelas que não têm preposição, não tem conjunção, né? Isso, elas não são compostas de conjunções. Elas se separam por vírgula, né? Isso. E temos as orações coordenadas sindéticas, que são aquelas que têm conjunções, tá? No caso, temos quais são as orações coordenadas sindéticas? Aí se dividem no caso, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. E para determinar cada uma delas, nós temos as conjunções aditivas, que é e. No caso, as aditivas, ela dá o sentido de quê? De adição, tá? No caso, algo a mais, tá? Soma-se algo. E são as conjunções e, nem, não só, mas também, né? Tem não só como, tem assim como, e entre outras, né? Eu espero que vocês lembrem. As adversativas tem mais, contudo, todavia, entretanto, no entanto, ainda, né? Assim que. E temos, no caso, voltando às adversativas, ela dá a ideia de quê? De oposição, não é isso? As alternativas de alternância. Por exemplo, ora uma coisa, ora outra. Ou uma coisa ou outra, né? Isso dá alternância. Quer, seja, né? As conclusivas. Dá a ideia de conclusão, certo? Faz uma conclusão, tá? Aí temos as conjunções. Logo, portanto, né? Contudo, portanto, por conseguinte, consequentemente, né? Isso tem pois, após o verbo, né? E temos a explicativa. As explicativas tem isto é, ou seja, saber, na verdade, pois, antes do verbo. Temos também logo, portanto, né? Então, e assim sucessivamente, né? Então, só para lembrar uma coisa, uma observação bem clara aí. No caso, a conjunção ir, ela dá a ideia de adição, mas tem, dependendo do contexto, ela pode virar uma adversativa, certo? Ou conclusiva. Vou dar um exemplo. É ferida que dói e não se sente. Observe aí. É ferida que dói e não se sente. Então, o i aí não pode ser uma adição, porque na verdade, observe, se a ferida dói, como é que não se sente?
Não, vocês concordam comigo que tem uma diversidade aí? Então, é o que acontece. No caso, dependendo do contexto, aí pode ser conclusivo. Vou dar também, além da adversativa, vou dar outro exemplo. Ele refletiu muito e conseguiu entender a situação. Observe aí. E conseguiu entender a situação. Então, eu não posso dizer que ela é uma aditiva, porque não está acrescentando a mais, está concluindo e conseguiu entender, não é isso? Então, a conclusão. Então, o I, ele além de ser, dependendo do contexto, vocês não podem só considerar viu I é aditiva, não. Você tem que olhar o contexto, porque ela pode ser adversativa e ela pode ser também conclusiva, tá, gente? Isso acontece também com o mais aqui. O mais, ele pode ser também... deixa eu ver aqui. Vou dar um exemplo. Além de ser, no caso, ele pode dar uma ideia de valor aditivo. Quer dizer, já mudou, observe. O I pode ser adversativa e o mais pode ser aditivo. Vou dar um exemplo. Era uma proposta correta, mas principalmente certeira. Então, vocês observam que esse mais, ele não dá a ideia de oposição. Ele está acrescentando. E principalmente certeira. Faz sentido? Fez. Né? Então, na verdade, aí, o mais está no sentido de aditivo. Tá? Então, vocês têm que observar isso aí, o contexto. Nós estudamos isso, mas eu não falei essas observações, porque nós estamos revendo, e eu vou dizer essas observações agora, tá? Por enquanto, só é isso. O I, ele pode ser o quê? Adversativo e conclusivo. E o mais, ele pode ser aditivo, tá? Ele pode dizer que a oração é aditiva, tá? Então, revisão dos períodos simples e compostos, eu não falei do período subordinado, porque, na verdade, nós vamos estudar, nós vamos rever os dois períodos, mas vamos focar nas orações coordenadas novamente, porque nós estamos revisando algo que vocês já viram, tá? Vamos lá. Período simples, uma única oração. Período composto, duas ou mais. Então, vamos lá. O período composto se divide em quê? Coordenada, que são orações independentes, e as subordinadas, que são dependentes entre as orações, né? Isso causa dependência, uma depende da outra, não é isso? E as coordenadas se dividem em quê? Em assindéticas, que não precisa de preposição, não tem preposição de jeito, ou conjunção de jeito nenhum, desculpe. Não tem conjunção de jeito nenhum, não é isso? Não tem conectivo. E as sindéticas, que são aquelas que têm as conjunções, que são o quê? As orações coordenadas sindéticas, aditiva, adversativa, conclusiva, explicativa e alternativa. Tá? E conclusiva, né? Então, observe aí que as sindéticas são aquelas que necessitam de conjunção, tá? As subordinadas se dividem em substantivas, se inicia com uma conjunção que e se, né? Isso, uma conjunção integrante, que nós vamos ver quando vai ser conjunção integrante, o que e o se, né? E temos adjetivas, que é aquela que, no caso, a oração principal tem a função do adjunto adnominal, e tem as adverbiais, que a função da oração principal vai ser adjunto adverbial. Nós vamos ver isso aí mais na frente, as orações subordinadas. Nós vamos ver agora as orações coordenadas, né? Sindéticas e assindéticas, não é isso? Que vai ser uma revisão bem estrita, ou seja, só para concluir o livro da gente, tá? Eu espero que vocês tenham lembrado, tá? Porque eu lembro muito bem que vocês entenderam, mas eu quero que vocês lembrem do assunto. Na aula online nós vamos rever de novo, tá? Então, até a próxima.